Ok. Quando estudamos o capítulo 1, vimos a trajetória dos jovens hebreus até a Babilônia. Aprendemos também que o mundo hoje é uma espécie de Babilônia que nos aprisiona a todos. Somos cativos nessa terra e nosso lar não é aqui. Em Daniel capítulo 2, estudamos o sonho de Nabucodonosor e, em detrimento dos reinos que sucederiam o reino da Babilônia, nós aprendemos que o reino de Deus virá e será eterno. No capítulo 3, aprendemos sobre a história de fidelidade e fé dos 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha ardente e sobreviveram pela ação maravilhosa de Deus. Aqui no capítulo 4, ele é singular, diferente de todos os outros capítulos, porque é o próprio rei que inicia esta narrativa. E ele deseja a todos paz e que ela seja multiplicada. Que diferença de Nabucodonosor do 1º, do 2º e do 3º capítulo. Porque até então, orgulhoso, cheio de raiva, de ódio, mandando segundo as vontades e desejos do seu coração. Aqui, pela primeira vez, ele está de bom humor. E o verso 2 assim nos diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Até este momento, o rei Nabucodonosor se referia ao Altíssimo como o Deus de Daniel, não o seu Deus. Daniel, o seu Deus, o Deus que habita em ti, o Deus a quem tu serves, mas nunca como o Deus dele, mesmo em face dos milagres e das revelações que o Altíssimo fazia perante Nabucodonosor. Ele nunca reconheceu o Altíssimo, o Deus Criador, como seu Deus. Mas aqui há algo muito especial para nós. Ele fala do Senhor como alguém que está próximo dele, a quem ele conhece agora, e o melhor, reconhece como o único Deus e o Deus Altíssimo. O que foi que aconteceu com Nabucodonosor? O capítulo 4 nos revelará uma experiência arrebatadora na vida desse rei. Uma experiência transformadora. Alguns acreditam, questionando, que será possível que um rei da estirpe de Nabucodonosor, de fato, escreveria de próprio punho e reconheceria os seus erros e a grandeza de Deus? Seria possível que este relato fora escrito pelo próprio Nabucodonosor? A história revela que alguns reis e poderosos do passado reconheceram a sua vida de transgressores e adotaram, caso fossem politeístas, o monoteísmo, e muitos se converteram ao Deus Criador. Nabucodonosor não é exclusivo desta narrativa e deste conhecimento. Outros na história, depois dele, o fizeram também. O verso 4 diz assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Perceba, diferente do capítulo 2, aqui Nabucodonosor sabia qual era o sonho. Em Daniel capítulo 2, ele não sabia qual era o sonho e queria saber o sonho e a interpretação. Aqui em Daniel capítulo 4, ele sabe qual é o sonho. Ele quer saber qual a interpretação do sonho. Portanto,
No verso 6, assim diz: por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Aqui, uma pergunta que eu acho que seria muito legítima da nossa parte: por que é que Nabucodonosor não convidou de cara Daniel? Por que foi chamar os sábios, os caldeus, os encantadores? Por quê? Por que não chamou logo Daniel? É possível que aqui, mesmo reconhecendo, até esse momento do sonho, a grandeza de Daniel, ao Deus a quem ele serve, ele não queria contato, mais uma vez, nem com Daniel e nem com o Deus de Daniel. Ele fugia do Altíssimo. Queridos, aqui, em certo sentido, esta é a história de todos nós. Esta é a história de todos os seres humanos, representado por Nabucodonosor. Nós fugimos de Deus. Eu sei que falar isso dentro da igreja parece estranho, porque você, durante este domingo, se preparou para vir na igreja. E você aqui está, você se programou. Mas se você se recordar, eu imagino até mesmo que você nasceu num lar cristão, em algum momento você teve que se decidir por Deus. É possível que eu esteja falando para alguém que ainda não fez isso. Mas se você observar as ações de todos os seres humanos ao longo do tempo, nós, como raça humana, fugimos de Deus. Nós não aceitamos a soberania de Deus e a história bíblica mostra isso. Adão e Eva não aceitaram a soberania de Deus. Davi muitas vezes ignorou as ordens do Senhor e preferiu fazer a sua vontade, ainda que fora chamado homem segundo o coração de Deus. O povo que era guiado por Moisés no deserto rejeitou, em muitos momentos, a soberania de Deus através de seu líder Moisés. O povo de Israel, de dura cerviz, rejeitou os caminhos do Senhor no Antigo Testamento, adorando falsos deuses, e no Novo Testamento, preferindo a própria justiça do que a justiça de Deus. Nabucodonosor nos representa aqui, porque nós fugimos de Deus e não aceitamos a soberania dele sobre a nossa vida. O verso 8 assim nos diz: por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo. O verso 8, se você prestar atenção na riqueza de detalhes, diz assim: foi Daniel que se apresentou a Nabucodonosor. Nabucodonosor não o chamou. Se me apresentou Daniel, que se chama Beltesazar, segundo os meus deuses, e nele há o espírito dos deuses que eu acredito. Ele vai rejeitando aqui o Deus verdadeiro, ele vai rejeitando o Deus de Israel, ele não aceita, é um Deus, é um homem que se nega a crer, a se submeter no Altíssimo. E no verso 9, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito, perceba o politeísmo, dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, derribai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa, com as raízes, deixai na terra atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo
na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passe sobre ela 7 tempos. Queridos, aqui, mesmo sendo um rei pagão, havia no misticismo e na crendice babilônica, na interpretação dos sonhos, que cortar uma árvore não era um bom sinal. Havia algo ruim em sonhar ou cortar árvores. É possível que aqui Nabucodonosor não quisesse ouvir de Daniel a verdadeira interpretação do sonho. Ele não mandou chamar Daniel, Daniel se apresenta. E ele faz essa narrativa. A árvore representa o próprio rei Nabucodonosor, que representa o seu rei na Babilônia, mas aqui é ele próprio. Então ele continua dizendo no verso 17: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que o conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonho. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Aqui, a Bíblia nos apresenta Daniel preocupado com a narrativa do sonho de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor narra o sonho que teve, Daniel fica perplexo, ele fica extremamente preocupado, e Nabucodonosor percebe esta preocupação de Daniel. Você já deu uma notícia ruim para o seu chefe? Já fez isso alguma vez? Às vezes eu digo para a Miriam que esqueci de preparar uma prova, ela não fica muito feliz, não é uma boa notícia, né? Mas aqui, Daniel dará a interpretação do sonho. Vamos ao verso 24. A Bíblia assim diz: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer erva como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Aqui, Nabucodonosor, ele sofrerá de uma doença que a psiquiatria classifica como zoantropia. São pessoas que acreditam que são animais. A zoantropia, ela tem algumas características. Por exemplo, o ser humano que acredita que é um lobo sofre de licantropia. E aquele que acredita que é um boi, como Nabucodonosor, boantropia. É uma pessoa que ela perde a razão, ela ficou louca. Diz uma história que o camarada entrou correndo no consultório do psiquiatra, e o psiquiatra o recebeu e disse: o que aconteceu? Você está assustado? Está correndo? E aquele homem disse assim: eu estou fugindo de uma galinha. Ora, mas por que você está fugindo de uma galinha? É porque eu sou um milho. Ele sofria da síndrome do Visconde de Sabugosa. E o psiquiatra disse: olha, mas você não é um milho, você veio para cá que jeito? Correndo? Sim, vim correndo. Olhe para baixo, veja seus pés. Você tem pés, milho tem pé? Não, milho não tem pé. Como que você entrou aqui no meu consultório? Eu abri a porta. Você abriu a porta com o quê? Com a mão, está vendo? Milho não tem mão. Você é um ser humano.
E aquela pessoa se conscientizou de que era um ser humano e foi embora. Voltou correndo porque era perseguido pela mesma galinha, e o psiquiatra lhe disse: mas não é possível, eu não falei que você é um ser humano, você é um ser humano. Aí o homem disse assim: não, disso eu sei. E a galinha, sabe? Loucura. Loucura. Aqui, Nabucodonosor revela o que há oculto em cada um de nós. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios. Provérbios, no capítulo 1, na versão aqui que eu estou usando, o verso 7. Capítulo 1, o verso 7. A palavra de Deus diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Loucura. Deus age como um pai para cada um de nós, nos guiando no caminho da sabedoria e da segurança. E muitas vezes nós rejeitamos. A Bíblia diz que essas pessoas são insensatas, são loucas. Aqui eu recordo-me da minha infância, das minhas travessuras que cometi, em detrimento da orientação da minha mãe e do meu pai. Eu poderia ter levado menos chineladas, menos puxões de orelha, menos repreensões, mas também, já mais jovem, poderia ter errado menos se houvesse ouvido os conselhos da minha mãe. Muitas vezes, nós aqui no colégio trabalhamos com jovens, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, e às vezes a gente convida um aluno para vir até o corredor e ter uma conversa particular com ele. Filho, não faça isso. O que você está fazendo não é bom para você. Não siga por esse caminho. É importante ouvirmos os conselhos que nos são dados por aqueles que têm mais experiência do que nós e querem o nosso bem. Mas rejeitar o bom conselho, a Bíblia chama de insensato. É loucura, não faça isso. O verso 8 diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. A pessoa orgulhosa que acredita que tem sabedoria suficiente para guiar os próprios passos, para conduzir a sua vida, sem ouvir a orientação do outro, que tem mais experiência e que é mais sábio, louco, insensato. Aqui no capítulo 3, no verso 7 também: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quantas pessoas já nascem com uma capacidade extraordinária para fazer algumas coisas, não é? Alguns para tocar instrumentos musicais, outros são exímios oradores, se revelam bons oradores, mesmo sem nunca ter estudado sobre isso. E, no entanto, não desenvolvem mais esta capacidade extraordinária, porque negligenciaram a sabedoria, o conhecimento e a orientação. São facilmente ultrapassados por pessoas que não nasceram com essas qualidades, mas se esforçaram, estudaram, desenvolveram. Pessoas que acreditam que basta os seus dons naturais, não procuraram desenvolver a sabedoria e o conhecimento. Orgulhosos, loucos, nécios. A Bíblia, no Novo Testamento, também traz algumas preciosas lições. Não vamos até lá, eu vou narrar apenas pela questão do tempo. A Bíblia nos fala, por exemplo, no Evangelho de Lucas, de um homem agricultor. Ele viveu a vida no campo, sempre plantava, colhia e guardava. Numa determinada ocasião, ele
fez da mesma forma, arou a terra, semeou, regou, as chuvas vieram, porém, ele teve uma colheita extraordinária, acima da média, e que era muito superior a todos os sonhos que ele poderia ter de uma colheita, uma grandiosa colheita. Então ele pensou consigo mesmo: vou destruir o celeiro que eu tenho, e vou construir um muito maior, e vou guardar tudo que eu colher lá nesse celeiro. Então, a Bíblia diz, através das palavras de Jesus: louco, insensato, não sabe que hoje ainda te pedirão a tua alma? Pois aquelas pessoas que acumulam para si tesouros na terra e não acumulam tesouros no céu, essas pessoas estão completamente perdidas. Aqui vale uma explicação importante. Deus não está falando contra a riqueza, Ele não está pregando pobreza e miséria, não é isso, mas Ele está falando de pessoas que têm apenas os olhos na terra e se esquecem de valores eternos, se esquecem de valores e promessas celestiais. Perceba, por exemplo, que quando o Senhor Jesus conversou com Nicodemos, não o repreendeu pela sua riqueza, e Nicodemos era muitas vezes mais rico do que o jovem rico. O problema não é dinheiro, o problema é a insensatez, o orgulho estabelecido no coração do homem. Aqui uma outra história que Jesus conta através de parábolas. Numa sequência de parábolas, o Senhor Jesus, ele narra, ainda no Evangelho de Lucas, a ovelha perdida, a dracma perdida, mas o filho perdido, o filho que se perdeu. Esse é chamado de pródigo. O filho pródigo, ele pediu a herança do pai indevidamente, porque o pai ainda não era falecido, o pai estava vivo. Ele pede aquela fortuna e sai pelo mundo gastando com falsos amigos, com uma vida promíscua, esbanjando a riqueza. Um dia, a realidade o alcançou, e ele teve desejo de comer aquilo que os porcos estavam se alimentando. Insensato. Gastou toda a sua fortuna. Então, ele pensou: bem, eu vou voltar para a casa do meu pai. E no caminho ele foi ensaiando, aquilo que deveria dizer, aquilo que deveria falar. Aproximando-se, o pai o vê ao longe, vem ao seu encontro correndo. Então ele diz: pai, pequei contra você e contra o céu. O antídoto, queridos, para a nossa arrogância, o antídoto para o nosso orgulho, aquilo que nós somos, temos, a nossa capacidade, primeiro, é reconhecer que sem Deus nós não somos ninguém. E quando o filho diz assim: pai, pequei contra ti, ele está reconhecendo que o pai era a razão dele estar vivo. O pai ali representa a figura de Deus, e o pródigo a nossa figura. Então, queridos, o primeiro antídoto para que não sejamos loucos, nécios, insensatos, é reconhecer a grandeza de Deus. Segundo, quando ainda dizendo: pai, pequei contra ti e contra o céu, tenha comigo, como um de seus empregados, confessar os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos que erramos, não vivemos escondendo os nossos erros. Eu tive um amigo, quando a gente vai contar uma história e diz eu tive, você pensa, por quê? Brigou com um amigo? Não é mais amigo dele? Eu trabalhei como personal trainer muitos anos, antes de ser professor aqui no colégio. Conheci muitas pessoas, e ser personal trainer é meio que ser psicólogo delas também, porque elas vão criando uma afinidade, uma certa afinidade com você. Quando você vê, você já está dando orientação sobre um monte de coisa da vida da pessoa. E esse rapaz, ele criou uma afinidade comigo, nos tornamos amigos. Eu fui
convidado para a festa de noivado dele com uma moça, mas ele era um rapaz de temperamento difícil. Com o tempo eu fui conhecendo ele. Eu descobri que várias vezes, aos fins de semana, quando ele se embriagava, ele brigava no estabelecimento comercial que ele estava, no bar, e na rua ele brigava no trânsito. Como ele era um rapaz muito grande, muito forte, truculento, ele agredia várias pessoas. Um dia, eu disse para ele, eu não vou falar os nomes das pessoas, tá? Mas um dia eu disse para ele, olha, o que você está fazendo não está certo. Você está prejudicando a vida de outras pessoas e a sua também. Uma hora a vida vai cobrar o que você está fazendo. Escuta, eu queria fazer uma proposta para você. Eu sei que você confia em mim, no meu trabalho, a gente tem se aproximado já há um tempo. Por que você não reserva um período do seu dia, da semana ali, para você estudar a Bíblia comigo? Ele falou, tá bom, eu vou fazer isso. E eu ia uma vez por semana na casa dele, era um apartamento, estudar a Bíblia com ele. Em alguns cultos ele esteve sentado ali, aos domingos, ouvindo os nossos cultos, ele e a noiva. Uma ocasião, eu descobri nos jornais que ele matou a noiva. Eles já estavam morando juntos. E, provavelmente embriagado, uma discussão doméstica, ele deu cabo da vida da noiva. Ele passou a ser fugitivo, e todos os dias os noticiários falavam dessa pessoa, dessa situação em Ribeirão, e até que um dia o noticiário divulgou que ele suicidou-se, ele cometeu suicídio, tirou a própria vida. O jornal publicou uma carta, um bilhete, que ele deixou explicando as suas motivações. E ali ele citava o meu nome. Eu conto isso não para me engrandecer, jamais. É um testemunho para Deus, porque eu esperava ver esse rapaz ali no tanque, sendo batizado ele e a noiva. Já que um fim tão trágico aconteceu, eu creio que eu possa dar um tipo de utilidade para essa coisa terrível que aconteceu, que é o testemunho do que ele escreveu ali. Ele disse, tive poucos amigos, foram 3. Entre eles ele cita o meu nome e diz assim, nos momentos em que eu poderia ter ouvido Geraldo, eu recusei, e se tivesse feito, o meu fim não teria sido esse. E tirou a própria vida. Eu fiquei, já faz alguns anos, eu fiquei muito tempo com isso na minha cabeça. O que mais eu poderia ter feito por esse rapaz? Mas eu conversando com Deus, na minha cabeça eu fiz tudo que eu poderia. Quantas vezes eu orei por ele, quantas vezes eu apelei ao coração dele. Insensato, louco. Era Deus agindo através de um ser humano para alcançá-lo. Outra ocasião, a minha esposa, ela trabalha aqui, mas também é professora no estado. E numa determinada aula, um aluno no colégio estadual pediu para ir até o banheiro. Então, um pedido legítimo, minha esposa deixou. Mas veja, enquanto o rapaz saía, minha esposa na porta, ela não sabe dizer o porquê. Ela disse assim, olha fulano, você é um bom menino, viu? Você tem um futuro pela frente, cuidado com as coisas que você pensa e faz. Os meus alunos frequentemente pedem para ir no banheiro e eu não falo isso para eles. O que eu falo é, não demora, hein? Demorou, eu te anoto na pasta. Eu não fico falando que são bons meninos porque vão no banheiro. Muito bem. O rapaz demorou. E no calor ali da aula, minha esposa esqueceu dele. Deve ter passado uns 25 minutos, ele voltou. E ela se deu conta da ausência quando ele chegou. Deixou ele entrar na sala,
Um minuto depois, ele estava esfaqueando o colega dentro da sala de aula. Que coisa, né? E eu me recordo das palavras que ela disse para ele enquanto ele saía. Você é um bom rapaz, cuidado com as suas atitudes, não faça besteiras. Deus fala conosco. E quando o filho pródigo volta para sua casa, reconhece a dependência do pai, confessa os seus pecados, ele também reconhece a soberania do pai. Queridos, esse é o sonho de Deus para todos nós. Nabucodonosor, na sua loucura, durante 7 anos comeu erva do campo, e o orvalho lhe caía sobre a pele. Os pelos lhe cresceram nas costas, as unhas, tornou-se um animal. E quando recobrou a consciência, entendeu que Deus é o soberano sobre todos nós, e se submeteu à soberania e à grandeza de Deus sobre ele. Queridos, eu conto com isso. Nós veremos Nabucodonosor no céu. Será, olha, perceba, como adventistas, e você que está nos visitando, certamente conhece a história de Daniel, mas você consegue se recordar a primeira vez que teve contato com essa leitura? Você poderia imaginar um desfecho desse para um rei tão arrogante, orgulhoso de si mesmo? Nabucodonosor se arrependeu e se submeteu à soberania do Altíssimo. Queridos, esse é o sonho de Deus para a nossa vida. As lições do livro de Daniel são muitas, e pelo tempo, algumas nós devemos deixar de lado. Mas eu acredito que para esta noite, para nossa reflexão, para iniciarmos a semana na presença de Deus, nós devemos reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida, e saber que a nossa capacidade não é nada, porque aquilo que nós reputamos como capacidade nossa, ela vem de Deus como bênçãos para a nossa vida e para servirmos ao nosso próximo. Todas as bênçãos vêm de Deus. Nós devemos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, e confessá-los ao Altíssimo, pedindo perdão, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Não há pecado maior do que o nosso Deus, e não há pecado que Ele não possa apagar. Ele é misericordioso. E nós devemos viver uma vida junto de Deus, andando diariamente com Ele. Eu queria terminar dizendo ainda um último engano que pode sobrevir ao nosso coração. Nós estamos na igreja. Igreja tem pastor, tem Bíblia, tem salvação. O pensamento mais próximo seria: vou na igreja, logo estou salvo. É uma falsa lógica essa. Alguns vêm na igreja 1 hora por semana, outros 2, outras 3, outros 4 horas por semana. Ainda que no banco que você está sentado tenha seu nome, isso não tem nada a ver com salvação. Salvação é andar com Jesus diariamente e se render à soberania que Ele tem direito ao nosso coração e à nossa vida. Isso é salvação. Que Deus te abençoe. Que essa semana seja de ricas bênçãos para você. Na próxima semana, nós estudaremos o capítulo 5 de Daniel. E a palavra de Deus nos trará preciosas lições eternas para a nossa vida. Eu vou convidar o quarteto Gion mais uma vez para louvar a Deus nesta hora, e depois vamos orar.
és o meu Salvador. A minha vida é te buscar, o meu desejo é te encontrar. Tu és meu Salvador. Cristo, meu Senhor, grande é o teu poder. Cristo, meu Senhor, grande é o teu poder. Oh, Cristo, quem já levou a minha cruz e ressurgiu em glória e luz, foi o meu Salvador. Me levantou quando eu caí, por um milagre estou aqui. Tu és meu Salvador. Cristo, meu Senhor, grande é o teu poder. Cristo, meu Senhor, grande é o teu poder. Oh, Cristo, meu Senhor, grande é o teu poder. Cristo, meu Senhor, grande é o teu poder. Grande é o teu poder. Grande é o teu Você avisou ele lá, né? Cristo, meu Senhor, grande é o teu poder. Amém, Jesus. Amém. Se você também assim crê que grande é o poder de Jesus, ore comigo nesse momento. Feche seus olhos. Querido Deus, a nossa gratidão porque na tua graça e na tua misericórdia nos concedeu a vida nesse dia. E te agradecemos porque as tuas preciosas bênçãos se renovaram mais uma vez em nossas vidas. Te somos gratos pelas preciosas lições que aprendemos hoje, mais uma vez, no livro de Daniel. E te suplicamos que sejas soberano sobre nós e que o nosso coração jamais seja orgulhoso a ponto de acreditarmos que somos soberanos da nossa vida, que temos sabedoria suficiente para guiar os nossos passos. Que o Senhor nos guie, que
que o Senhor habite no nosso coração e tire o orgulho que possa, porventura, habitar em nós. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a caminhar diariamente com Jesus, porque é com Ele que queremos viver por toda a eternidade. Toma-nos nos teus braços de amor, oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, teremos um lanchinho, todos estão convidados. No próximo sábado, teremos Caravana da Esperança aqui na igreja. O culto será invertido, portanto, o nosso culto será iniciado às 9 horas. É uma Caravana da Esperança, é um momento de batismo, de reflexão, é um momento muito especial. Faça planos de chegar no horário. Deus te abençoe e conceda-lhe uma boa semana.